Então, vamos começar o nosso painelzinho, né? Cujo título é Práticas para eliminar as perdas e incrementar receitas. Cláudio, eu vou começar instigando você, na realidade, né? A gente sabe que, ultimamente, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? E aproveitaram aí os seus poucos recursos das suas indenizações para colocar um negócio. E aí vem a pergunta em cima disso. Qual é o mínimo básico que essas pessoas precisam saber, não só para entender, mas como avaliar o resultado do seu negócio? Fernando, tem razão. Realmente, muitas pessoas aí resolveram empreender, mesmo na crise, mesmo na pandemia, né? E não é o único momento agora. Em outros momentos também de crises, onde existe uma reestruturação de parte da indústria, acaba que as pessoas vão migrando, assim, para pequenos negócios, né? Quando a gente consegue conversar antes desses negócios acontecerem, a gente sempre indica que é muito importante fazer um plano de negócios, né? É importante a gente ter um planejamento, fazer alguns cenários, e que isso não é tão difícil quanto parece. Mas quando a gente pega um negócio que já está em andamento, eu costumo dedicar um pouquinho de tempo a explicar que algumas coisas nós já temos e às vezes não sabemos. Porque todas as empresas precisam, de alguma forma, ter um contador, e precisa realizar uma série de registros aí para pagar os seus impostos. Desses registros, nós podemos tirar algumas avaliações e algumas questões que vale a pena dedicar um tempinho para olhar, para saber como está indo o nosso negócio. Vamos passar aqui, vou tentar projetar, prometo que eu não vou me delongar muito aqui, porque não é um curso técnico isso aqui, mas eu acho importante realmente a gente conhecer isso. Todos os negócios, eles têm um balanço e um DRE. DRE é um demonstrativo de resultados. E não precisa ser contador, nem precisa ter super familiaridade com conceitos ou com matemática para conseguir entender essa ferramenta. Na verdade, ela é bem simples. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a gente tem ali uma receita, que é o faturamento, é o total das notas que a empresa emitiu naquele mês. Aí disso é deduzido os impostos ou devoluções, se for o caso, tem uma receita líquida. Pode ser que o seu negócio isso tenha um nome um pouquinho diferente, talvez tenha mais classificações, mas a lógica é a mesma. Você tem uma receita bruta, você desconta os seus impostos, tem uma receita líquida. E aí a gente tem o que a gente chama dos custos dos produtos, que pode ser tanto as mercadorias compradas, como é o caso do comércio, né? Então é o que você paga pelas mercadorias, mais o frete, se você tem algum custo de estocagem, de depósito, enfim. E naqueles pequenos negócios que são como metalúrgicas, pequenas indústrias, prestadores de serviço, é os materiais que eles utilizam para produzir aquilo que eles vendem, mais o custo da mão de obra de produzir. Então, essa linhazinha é muito importante do empresário conhecer, porque aí está o custo da operação dele, é o que custa para ele produzir. Isso descontado da nossa receita líquida lá nos dá um lucro bruto, e aí nós temos os custos fixos, que, de novo, vocês podem talvez encontrar em outros nomes, tá? Eu coloquei ali os 3 principais só para esse exemplo. Mas descontado do lucro bruto os custos fixos, você tem o seu lucro líquido. As pequenas empresas que tributam pelo Simples, elas não têm aquela linha ali debaixo dos impostos sobre o lucro, né? Isso ali é para quem está no presumido ou no real. Teria mais uma taxação de impostos ali e no final o resultado. Por que eu digo que você consegue entender isso em 10 minutos? Porque se você entender os grandes títulos, você vai entender a lógica. E aqui você tem muitas informações para poder entender como está o seu negócio. Você sabe o lucro, e acreditem em mim que o lucro não é se nós temos dinheiro no caixa ou não, eu vou falar depois um pouquinho sobre isso, né? O lucro é realmente o quanto sobrou depois que eu paguei todas as minhas contas associadas àquilo que eu vendi. Então, é o lucro, isso não é caixa, ele se transformará em caixa ali na frente, mas o lucro é o resultado da sua operação. Então, se você não tiver lucro sucessivamente, em algum lugar você vai ter uma perda de caixa, mas aqui é o resultado da operação. Outra coisa muito importante que você consegue ver aqui é quanto é o total do seu custo fixo. Porque isso é um número que nós temos que conhecer para poder depois calcular o nosso ponto de equilíbrio, qual é o mínimo do faturamento que eu preciso ter para conseguir arcar com todos os meus custos. Então, você também tira
essa informação desse DRE. Aí alguém está se perguntando assim, tá, mas a gente não informa tudo para o contador, tem coisas que por motivos A ou B ele não sabe. Bom, gente, aí a gente tem o que a gente chama do gerencial, né? É um nome bonito para fazer esse ajuste, mas é como a gente usa. Nesses casos, a gente tem que pegar essa informação que vem assim do contador, colocá-la numa planilha de Excel bem simples também, só com esses totais, e acrescentar uma coluna, como eu fiz nesse exemplo ali, que eu chamei de adicional, para colocar aqueles custos ou, porventura, ingressos que você tenha que o contador não foi informado ou que você não levou a documentação, enfim. E aí você soma os dois e tem o seu resultado. Então, assim, é importante usar a base da contabilidade, né? Eu sempre sugiro que tudo seja registrado e contabilizado, mas se você tem ingressos ou custos que não estão lá, também não é uma coisa muito difícil acrescentar isso nesse nosso raciocínio aqui, e aí ver o seu resultado efetivo. Nesse exemplo, em ambos os casos estava tendo um prejuízo, né? Mas o DRE que vinha do contador estava com um prejuízo ali de 5%, e na realidade você estava com um prejuízo de 2%. Então, conhecer o seu lucro ou prejuízo e saber qual percentual dos custos compõe cada uma dessas etapas, eu entendo que é fundamental para quem tem um pequeno negócio.